Fala, Jovinho, tudo na paz? Eu me chamo Pedro Lima. Nesse vídeo estaremos resolvendo a última questão da UFRR 2023, questão 18, questãozinha de geometria analítica de hipérbole. Vamos à leitura do enunciado. Considere uma cônica definida pela equação Taeba-Bezona e as seguintes afirmações. Então tem várias afirmações aí para você dizer aí verdade ou mentira, né? Um contexto importante para o vestibulando da UFRR é que desde sempre no edital dessa prova existiu lá no tópico da geometria analítica elipse, parábola e hipérbole. Só que esses eram assuntos que quase nunca apareciam, a circunferência e a reta que apareciam mais. Só que na UFRR 2021 nós tivemos uma questão de parábola, na UFRR 2022 nós tivemos uma questão de elipse, eu não lembro se foi ao contrário, mas o que eu quero dizer é que nesses 2 anos teve uma de cada, e na UFRR 2023 tivemos uma questão de hipérbole. Então, para mim, a mensagem parece ser muito clara, né? Agora temos pessoas que fazem a prova da UFRR que estão interessadas em varrer as quinas do edital, né? Os cantos da sala. Então, aquele assunto que nunca caiu, talvez seja a hora aí dele aparecer, né? Então, aí nós tivemos uma outra questão que é a primeira vez, né? Uma aparição aí de uma questão verdadeiramente de hipérbole. Então, a dificuldade dos assuntos, esses 3, né, das cônicas, é que quando você vê equação, você tem que saber reconhecer o que é e saber os elementos que estão lá dentro. E só esse primeiro passo já são muitos de uma vez. Então, o primeiro passo da elipse já é você saber um monte de coisa da elipse. O primeiro passo da hipérbole já é saber um monte de coisa da hipérbole. Então, eu comecei aqui jogando aquele menos 36 para o outro lado, né? E depois dividi os dois lados por 36 para deixar igual a 1. Que é o formato que nos permite, né, ter essas percepções. Então, olhei para esse negócio aí, essa equação, y² sobre 9 menos x² sobre 4 igual a 1. Então, como é mais ou menos assim que minha cabeça vai raciocinando para eu saber reconhecer o que é isso, né? Então, primeiro que tem um menos aqui entre essas letras ao quadrado, então circunferência não é. A circunferência assim na forma reduzida, né, tendo só o x² e o y², obrigatoriamente aqui teria que ter um mais. Então, circunferência não é. Ainda mais também porque esses caras são diferentes, né, aqui embaixo. Para ser circunferência, eles teriam que ser iguais. Então, essa está descartada. Reta também não tem como. Então, esse formato aqui, a gente reconhece que é uma hipérbole por causa desse menos no meio, né? E aí, o próximo passo, então você sabe que isso é uma hipérbole, então agora você faz a suposição do gráfico, né? Como é que seria o desenho disso? Então, como que eu sei que a hipérbole, as bandas da hipérbole, né? Essas duas coisas aqui, que não são parábolas, tá? A definição do espaço geométrico são coisas diferentes, mas como é que eu sei que essas bandas tá uma para cima e uma para baixo dessa forma, né? Por que eu não estou achando que é assim, né? De lado. Então, isso você teria que perceber, né? Vendo as questõezinhas feijão com arroz do livro, então essa percepção é porque o menos está com o x. Se o menos está com o x, então o eixo imaginário é paralelo ao x. É assim que eu decorava. Então, como o menos está com x, então o eixo imaginário está deitado, horizontal. Portanto, os vértices estão no eixo real, que seria o em pé. O positivo é o eixo que vai tocar nas figuras, nessas duas coisas que se parecem uma parábola. E quem está com menos é o eixo que fica paralelo a essas coisas, paralelo entre aspas, né? Não que a reta seja paralela a esse negócio que parece uma parábola. Então, tive essa percepção que o desenho é assim. A raiz quadrada do cara positivo, né? A raiz quadrada do 9 é 3, e isso é o semi-eixo real. E a raiz quadrada do cara negativo, quando eu digo do cara negativo, é porque o 4 está embaixo do x, que é quem está com menos, né? Eu estou só fazendo a referência de que é o cara que está com negativo, não que esse 4 aqui seja negativo, né? Então, a raiz quadrada desse que está com negativo é 2, e isso é o semi-eixo imaginário. Então, o triângulo retângulo fica assim. Um cateto é o semi-eixo real e o outro é o semi-eixo imaginário. O imaginário tem que estar flutuando, né? E o real é o que encosta nesse vértice. E a hipotenusa é o que sobra, é o C, que será a distância focal. Então, fazendo ali um pitágorazinho, você descobriria que esse C é a raiz de 13. Então, veja que as passagens são meio que já pré-definidas, né? Não teve muita conclusão de ideia assim. Você tem que fazer aquelas 10 questões iguais do início do livro para você olhar para esse negócio aqui e saber reconhecer. Pô, é uma hipérbole? Ela está desse jeito. O eixo real é esse aqui. O eixo imaginário é esse aqui, né? Essas ideias.
Então depois disso, depois que você já desvendou todos esses mistérios, né, que é a parte difícil, aí você vem para as afirmações. Então vamos lá. Primeira, é uma hipérbole e os focos estão no eixo Y. Verdade, né, pelo desenho que a gente fez aqui do lado. A primeira é verdadeira. Segunda, as coordenadas dos vértices da cônica é 0, 3, 0, menos 3. Verdade também, né? Eu não preciso me arrastar para o lado aqui, mas esse ponto aqui, como é da origem 3 para cima, então é 0 em x, 3 em y, e 0 em x menos 3 em y, que seria o vértice de baixo. Afirmação 3. A equação é uma elipse? Não, teria que ter um mais aqui para ser uma elipse, né? As coordenadas dos focos é raiz de 13, 0. Não, porque se fosse dessa forma, então os focos eles estariam assim, né? Um aqui e o outro aqui. Ou seja, seria uma hipérbole assim, que não é o caso, né? Essa hipérbole é com o menos acompanhando o y ao quadrado. Então, afirmação 4, mentira. E a última afirmação, a excentricidade é raiz de 13 sobre 3, a excentricidade é o c sobre a mesmo. Então, a última afirmação verdadeira. Portanto, a gente conclui que a resposta é 1, 2 e 5, letra C de caso, né? Então, a gente finaliza o FRR 2023 com essa questão de hipérbole. Muito obrigado por assistir até aqui. E aí, Jovinho, caso a resolução dessa prova aí tenha te dado uma luz absurda, deixa aí nos comentários qual é uma outra prova que a gente poderia resolver ou alguma dúvida que ficou aí no meio de alguma resolução. Um cheiro no cangote, é nóis!